Olá, queridos amigos, boa noite. É uma grande alegria podermos participar do mês de palestras espíritas da USE Intermunicipal de Garça. Claro que nós gostaríamos de estar com vocês presencialmente, mas que bom que nós temos a possibilidade de estarmos conectados pela internet. Então é com muita alegria que nós estamos aqui esta noite, trazendo uma proposta singela de estudo. Nós vamos fazer pequenas reflexões a respeito de uma possível estrutura didática da obra O Livro dos Espíritos, aproveitando que comemoramos no último dia 18 de abril os 163 anos da sua publicação. Estamos seguindo uma orientação da USE Estadual de São Paulo, que sugere que nós façamos o estudo desta obra do companheiro Cosme Massi, a ordem didática de O Livro dos Espíritos. Vale a pena nós estudarmos. As nossas falas de hoje estão embasadas nesta obra, claro que de uma maneira muito superficial. Vale a pena nós estudarmos este livro do Cosme, que faz uma proposta muito interessante a respeito da ordem didática dos capítulos do Livro dos Espíritos. Muito bem, estamos também seguindo a orientação do Espírito da Verdade, que está contida no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, que diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então vamos aproveitar, meus amigos, esses dias que nós estamos mais reclusos, em distanciamento físico, para ampliar os nossos conhecimentos. Vamos estudar mais. É importante que estudemos. Quando nós estudamos, nós estamos fazendo reflexões. E as reflexões é que nos ajudam a trabalhar o sentimento, o campo interno, é a base da reforma íntima. Então vamos lá. O nosso foco é a divisão da obra em 4 partes ou em 4 livros. Vamos lembrar que a primeira edição do Livro dos Espíritos é de 1857, que não é o livro que conhecemos hoje. Era um livro composto de 3 partes ou 3 livros com 501 itens. 3 anos depois, 1860, Kardec faz reajustes, faz revisões e aí sim nós temos a obra que conhecemos hoje com 4 partes ou 4 livros, 1019 ou 1018 itens, já que houve um erro gráfico. Pularam a questão 1012. Então vamos lá, vamos começar aqui lendo um trecho da obra O Livro dos Espíritos, Prolegômenos. É o prefácio do livro e que diz assim: Este livro é o repositório dos seus ensinos, dos Espíritos. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Isso é muito importante, porque a obra não é de Kardec, embora ele tenha feito toda uma estrutura maravilhosa. A obra é dos Espíritos, é uma obra de revelação espiritual. Então vamos lembrar como é que Kardec fez. Ele selecionava uma pergunta e enviava a mesma pergunta para diferentes médiuns em diferentes partes do planeta. Kardec tinha um grupo de médiuns trabalhando juntos com ele, cerca de 1000 médiuns. Então, recebia a resposta, as mesmas respostas ele selecionava e ia catalogando. Isso é um método científico denominado Código Universal dos Ensinamentos dos Espíritos. Mas coube a Kardec essa incumbência de classificar, de organizar todos os itens, dando uma sequência lógica dentro do bom senso, do espírito crítico e investigativo muito próprios de Kardec. Então essas expressões ordem, distribuição metódica são muito características do nosso codificador,
que é conhecido como o bom senso, que foi conhecido como o bom senso encarnado, o espírito mais lúcido da equipe de Jesus. Claro que Kardec teve toda uma preocupação de apresentar a obra fundamental, que é o pilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, dentro de uma sistemática que fosse ao mesmo tempo filosófica, lógica, muito bem estruturada. Então vamos aqui dar uma passada pela metodologia científica de uma maneira muito, mas muito simplificada. Então Kardec vai utilizar o método científico na elaboração da obra. A base científica faz parte do tripé da doutrina, juntamente com religião e filosofia. Então vamos lembrar que a ciência moderna, ela tem duas acepções. A ciência no sentido restrito das ciências acadêmicas, por exemplo, biologia, matemática, física, química e assim por diante. E a ciência no sentido mais amplo, que é toda a investigação de certos fenômenos e fatos à luz da razão. As duas obedecem aos mesmos critérios. Claro que o espiritismo se encaixa na segunda acepção. O objeto de estudo das ciências acadêmicas é a matéria. O objeto de estudo do espiritismo é o espírito. E nós podemos evidenciar a aplicação do método científico em todas as obras de Kardec, mas isso fica muito mais evidente com relação aos fenômenos mediúnicos, porque Kardec baseou toda a sua análise, todas as conclusões na observação e na experimentação. E o método experimental é a essência do método científico. Muito bem. Agora nós vamos aqui para o caráter da revelação espírita na Gênese, que diz: como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à conclusão, depois deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Então, nós podemos perceber claramente que Kardec segue os critérios básicos que definem uma ciência. Nós vamos agora passar de uma maneira muito simplificada pela metodologia científica que Kardec provavelmente aplicou aqui na obra O Livro dos Espíritos. Então, de uma maneira muito geral, como é que nós fazemos? Quem está familiarizado, né, com o método científico nas universidades, nas faculdades, que eu peço desculpas porque aqui nós vamos fazer uma coisa muito simples. Kardec, então, ele seleciona o objeto de estudo, que é o espírito, faz a análise desse objeto de estudo, formula leis, deduz as consequências e conclui. De uma maneira muito simples, isso é assim que nós fazemos trabalhos, né, TCCs e tudo mais. Muito bem. O objeto de estudo e a sua origem. Qual origem é essa? Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, criou tudo que existe no universo, criou dois elementos gerais do universo, espírito e matéria. Então, nós vamos ter o livro primeiro das causas primárias, onde Kardec faz essa análise. Depois, a análise do objeto de estudo do espírito e a dinâmica no mundo espiritual. Então, nós temos o livro segundo, Vida Espírita ou Mundo Espírita. Depois, formulação de leis. Então, nós vamos ter o livro terceiro, onde nós estudamos as leis morais. E, por último, o livro 4, dedução das consequências. Nós vamos ter o livro 4 das esperanças e consolações. Então, isso de uma maneira muito
geral, e foi provavelmente essa divisão em 4 partes que deu origem ao Pentateuco espírita. Então vamos passar aqui rapidamente. Aqui são os capítulos do livro primeiro, das causas primárias, os 4 capítulos. O livro segundo, os 11 capítulos. Livro terceiro, as leis morais. E o livro quarto, das esperanças e consolações. Então foi provavelmente essa divisão, como nós estamos falando, que deu origem às outras obras da codificação. Então o livro primeiro, das causas primárias, dá origem, tem um desdobramento numa obra que é a Gênese. O livro segundo, Mundo Espírita, vai gerar o Livro dos Médiuns. E o livro terceiro, Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém as leis morais, o Código Moral Universal. E o livro 4, das Esperanças e Consolações, que desdobra na obra o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo. Então, essa é a estrutura. E nós vamos passar aqui pelos livros, claro que de uma maneira muito superficial. Então, vamos para o primeiro livro. O nosso foco é a estrutura didática. Livro primeiro das causas primárias. Estamos na pergunta 1, 22, 23 e 63, que diz: Deus, a causa primária de todas as coisas, dá origem aos 2 elementos gerais do universo: espírito, que é o princípio inteligente do universo, e matéria, agente intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Da ação do espírito sobre a matéria, segundo a lei divina, surge a criação. Dentre todas as criações, destaca-se a criação dos seres vivos, cuja vida é um efeito devido à ação de um agente, princípio vital, sobre a matéria. Esse agente, princípio vital, sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. E aí, meus amigos, nós temos os 4 capítulos. Então vamos lá. Deus, causa primária de todas as coisas, criou espírito, os 2 elementos gerais do universo, espírito e matéria. Da ação do espírito sobre a matéria surge a criação, segundo a lei divina. E dentre a criação, o que se destaca é a criação dos seres vivos, que precisa de um princípio chamado princípio vital, precisa de vitalidade para que dê vida. Então veja só, nós temos aí os 4 capítulos do primeiro livro. Muito bem. Agora nós vamos para o segundo livro. Os espíritos, eles constituem o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O mundo corporal e o mundo dos espíritos são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 86. E agora, o Cosme, ele faz uma proposta extremamente interessante para nós podermos entender esse livro segundo. Então, ele vai fazer uma análise assim, que sendo o espírito o elemento inteligente comum aos 2 mundos, corporal e espiritual, e incessante essa correlação entre os 2, como diz aqui a questão 86, o espírito ele pode estar em 6 estados possíveis. Então vamos ver que estados são esses. Primeiro estado possível, vamos pensando aí, vocês vão pensando quais são os estados possíveis do espírito. Primeiro estado, em trânsito do mundo espiritual para o corporal. O que é isso? Processo de encarnação. Segundo estado, em trânsito
do mundo corporal para o espiritual, processo de desencarnação. Vivendo no mundo espiritual como espírito é um outro estado. Quarto estado, vivendo no mundo corporal como espírito encarnado, ou alma. Alma é o espírito encarnado. Quinto estado, estando no mundo corporal e ao mesmo tempo atuando no mundo espiritual. E o sexto estado, estando no mundo espiritual e ao mesmo tempo interferindo no mundo corporal. Então, olha que interessante. Esses estados, o Cosme faz a correlação com os capítulos. Então, vamos lá. Primeiro, antes do primeiro estado, o espírito que atua nos dois lados da vida deve ser estudado em primeiro lugar. Então, nós temos o capítulo 1, intitulado Dos Espíritos. Agora sim, o primeiro estado, em trânsito do mundo espiritual para o corporal, isto é, em processo de encarnação. Isso vai dar origem ao capítulo 2 da encarnação dos espíritos. O segundo estado, que é em trânsito do mundo corporal para o espiritual, ou seja, processo de desencarnação, vai dar origem ao capítulo 3, da volta do espírito extinta a vida corporal à vida espiritual. Vejam que esses dois estados, encarnar e desencarnar, são as diversas vidas do espírito. Nós vamos ter o próximo capítulo, pluralidade das existências, ou seja, reencarnação. Capítulo 4. Como a reencarnação é um pilar fundamental da doutrina espírita, Kardec precisa estabelecer bases seguras e fundamentação a respeito da reencarnação. E ele vai fazer isso no capítulo 5, onde ele trata das considerações sobre a pluralidade das existências. Muito bem. Agora nós vamos para o terceiro estado, qual é? Vivendo no mundo espiritual como espírito. E aí nós temos o capítulo 6, da vida espírita. Quarto estado, vivendo no mundo corporal como espírito encarnado ou alma. Isso gera o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Quinto estado, estando no mundo corporal, ao mesmo tempo atuando no mundo espiritual. Nós vamos ter o capítulo 8, da emancipação da alma, onde nós tratamos desses fenômenos de desprendimento do espírito do corpo. Sexto estado, estando no mundo espiritual e ao mesmo tempo interferindo no mundo corporal. E aí nós temos o capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os 6 estados possíveis, todos esses aí que nós analisamos, que estados que são esses? Então, vamos lembrar aqui. 6 estados possíveis, vamos lá. Encarnar, desencarnar, viver no mundo corporal, viver no mundo espiritual, estar no corpo e ao mesmo tempo atuar no mundo espiritual, estar no mundo espiritual e ao mesmo tempo atuar no mundo corporal, tudo isso vai dar origem às missões e ocupações dos espíritos, capítulo 10. Terminado isso daí, Kardec, então, ele entra numa análise do seguinte: essa ação constante, questão 604, do princípio inteligente nos dois lados da vida, corporal e espiritual, vem demonstrar que tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Veja bem, para chegar a todo esse processo que nós analisamos anteriormente, o princípio inteligente ou princípio espiritual, ele passa por um processo evolutivo pelos reinos inferiores da natureza. Então, nós teremos aqui o capítulo 11 dos 3 reinos. Então, diz assim na questão 607 desse capítulo: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres,
cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Muito bem, e aí fechamos então essa estrutura de uma maneira muito simplificada do livro 2. Agora nós vamos então para a terceira parte, para o livro terceiro, formulação de leis. Então, nesta parte são apresentadas respostas para 3 perguntas: o que é lei moral, quais são as leis morais e como praticar as leis morais. No capítulo 1, lei divina ou natural, a primeira indagação acima encontra a sua resposta. Entre as leis divinas, que regulam movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes, que contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. E quais são as leis morais? Então, as leis morais, elas devem estabelecer todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Para com Deus, justiça, para consigo mesmo, amor, para com o próximo, caridade. Nós estamos no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, que trata de um resumo de todas as outras leis. Então veja que interessante, os deveres do homem na sua relação com Deus são estabelecidos nas 2 primeiras leis morais, adoração e trabalho. Através da adoração, que é a elevação do pensamento a Deus, e do trabalho, que é toda ocupação útil, o homem aproxima-se de Deus. Da adoração, de certa forma, decorre o trabalho, já que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Jesus diz: eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje. Então, nós estamos aqui nas questões 649, 675 e 21, respectivamente. Os deveres do homem para consigo mesmo estão estabelecidos nas 3 leis seguintes: reprodução, conservação e destruição. Pela reprodução, o homem dá origem à vida corporal na terra, deve ser o primeiro dever do homem consigo mesmo ou com a espécie, garantir a existência no mundo corporal. Depois deve manter a própria vida para a sua conservação. E aí nós vamos ter aqui uma frase, que da conservação decorre, num certo sentido, a destruição, porque para se alimentarem os seres vivos, reciprocamente se destroem. Então é a questão 728 da obra. Os deveres do homem para com seu próximo estão estabelecidos nas leis de sociedade, de progresso e de liberdade. Então, da vida em sociedade, onde e só onde a fraternidade pode estabelecer-se, decorre o progresso. E este tem por fim a igualdade e a liberdade, consequências naturais do progresso social alcançado. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, porque é a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade e nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das 2 outras. Então, as 9 leis morais estabelecidas por Kardec: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, resumem todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo.
A 10ª e última lei moral, lei de justiça, amor e caridade, resume todas as outras. Então, Deus, que é justiça, por amor, criou o homem, e este, para bem viver com seu próximo, deve praticar a caridade. E fechando essa terceira parte, nós vamos ter o 12º capítulo maravilhoso, a resposta à terceira indagação, como praticar as leis morais, nós temos nesse capítulo intitulado Perfeição Moral. Nesse capítulo, nós vamos encontrar um estudo, um dos mais belos estudos da personalidade humana. Após examinar com profundidade o homem, as virtudes, os vícios, as paixões, o egoísmo, os caracteres do homem de bem, apresenta a chave para o progresso individual, que é o conhecimento de si mesmo. Então, nós vamos ter ali análises belíssimas trazidas pelo espírito da codificação, espírito de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. E ele vai dizer assim: examinai o que pudeste ter obrado, primeiro contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a sua consciência ou a indicação de que algum mal precise ser curado. É a famosa questão 919A. Fecha então a terceira parte maravilhosa e vamos para o livro 4 das Esperanças e Consolações. Considerando que a ação dos espíritos ocorre nos dois lados da vida, mundo corporal e mundo espiritual, as consequências do cumprimento ou não das leis morais devem ser também estabelecidas nesses dois mundos. Então, nós estudamos as leis morais e agora vamos deduzir as consequências e concluir tudo isso. Capítulo 1. Penas e gozos terrenos. São apresentadas as consequências para o espírito do cumprimento ou não das leis morais no mundo corporal. E no capítulo 2, das penas e gozos futuros, são examinadas as consequências do cumprimento ou não das leis no mundo espiritual. Belíssima obra. Claro que aqui nós fizemos uma análise extremamente superficial, apenas passando uma visão geral, de tal maneira que sirva de estímulo para que possamos prosseguir os nossos estudos, o nosso aprofundamento nas obras básicas. Então, que nós possamos fazer esses estudos, porque nesta obra, o Livro dos Espíritos, nós temos ali os princípios básicos da doutrina, pilares de sustentação. Temos as respostas para as nossas questões existenciais. Quem somos, de onde estamos vindo e para onde vamos. São respostas que nos sustentam quando nós estamos passando por uma dor, por uma dificuldade, por um desafio. Nos ajudam a adotar uma postura de enfrentamento da vida. Portanto, queridos amigos, vale a pena nós estudarmos essa belíssima obra. Eu desejo dias de muita paz no coração, um abraço carinhoso e uma boa noite a todos.